tema é como integrar as iniciativas da Apple de criatividade e programação no currículo da sua escola. Então, um tema super atual e feito para vocês, educadores, líderes das escolas de vocês, professores. Então, tem muita coisa bacana para a gente passar hoje e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Lembrando, para quem estiver assistindo a gente aí ao vivo, puder ligar a câmera, será um prazer poder ter essa conversa com você. E para quem estiver assistindo a gente no YouTube, não deixar de dar o like no nosso vídeo, compartilhar com outros professores, que vai ser muito legal toda essa nossa troca de ideias hoje. Lembrando que ao final nós também teremos o certificado de participação, porém é necessário vocês responderem o formulário de feedback, tá? O formulário de presença. Então, fiquem à vontade, o evento é de vocês e qualquer dúvida que vocês precisarem, podem nos chamar via chat. Pode passar, meninas, por gentileza. Contando mais sobre a nossa equipe, a equipe da Sejunta. Aqui a gente tem uma frase muito legal que antes de sermos profissionais de tecnologia educacional, somos educadores. Então, o que isso quer dizer? Que nós da Sejunta, nós respiramos educação. Nós pensamos em ideias, em iniciativas para atender vocês, professores, educadores e todas as lideranças que envolvem educação no Brasil e no mundo. Então, é isso que nós somos da Sejunta, profissionais apaixonados por tecnologia educacional. E hoje no evento, a gente tem dois integrantes da equipe da Sejunta, eu, Yuri Ribeiro, coordenador de tecnologias educacionais, e o Leonardo Correia, especialista em tecnologias educacionais, que vai acompanhar vocês pelo chat. Pode passar. Aqui, trazendo a Sejunta em números, nós temos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. E depois que eu mostro esses números, sempre perguntam, mas o que a Sejunta faz? E a Sejunta faz o controle e gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Então, se a sua escola tem iPads, tem tecnologia, a Sejunta auxilia no controle e na gestão desses equipamentos com formações, treinamentos, configurações, entre outras funções dentro desse controle e gestão. Pode passar. E aqui são algumas escolas que a Sejunta atende, tá? Dentro dessas escolas, escolas espalhadas em todo o Brasil e, claro, todas as escolas certificadas Apple. Pode passar. E aqui, lembra que eu citei para vocês sobre o formulário que a gente passa no final? É muito importante a resposta de todos, porque por lá é que a gente consegue saber da sensação de vocês sobre o evento e o que vocês querem para os próximos. Então, aqui a gente conseguiu pegar alguns elementos muito legais que a gente consegue trabalhar com vocês, tanto nos próximos eventos, quanto alguns eventos que a gente já tem no YouTube. Então, aqui, com base na opinião de vocês que vocês trouxeram para a gente, por exemplo, em roxo, a gente tem ali de como abordar a criatividade em ambientes não escolares e escolas públicas. E olha que tema legal e importante. Inclusive, tivemos um evento na semana passada sobre criatividade, que aborda muitos elementos sobre isso, e convido vocês a não só esse evento, mas outros tantos que a gente abordou a criatividade, e, claro, ficar ligado também, porque é um tema que a gente sempre procura trazer dentro das competências e habilidades do século XXI, e a gente sempre procura trazer, escutando esse feedback de vocês. Outro tema muito legal que vocês trouxeram também, num roxo mais claro, é sobre musicalização. Então, nós trouxemos nos livros de criatividade, principalmente a parte de música, como trabalhar isso com GarageBand. Então, a musicalização traz desde elementos para a produção de podcasts, por exemplo, com GarageBand, mas podemos também trazer músicas que ajudam a gente a memorizar conteúdos, a criar conteúdos, então é muita coisa legal. E um outro ponto super importante, também em azul claro, é sobre a questão de educação inclusiva, né, que nós também nos preocupamos, é uma preocupação da Apple de trazer aplicativos, recursos que tenham essa parte de inclusão, e nós também
temos eventos, já que realizamos, e temos ideias de ter mais eventos com esse tema, tá? Então, entre outros tantos que vocês trouxeram, e nós adoramos e pretendemos trazer nos mais diferenciados eventos que nós pensamos em estar com vocês. Então, já deixo aqui o meu agradecimento sobre essas informações das avaliações e peço também ao final para vocês contribuírem. Pode passar. E agora, sem mais delongas, para brilhantar o nosso evento, nós temos a equipe da Sincroniza, então eu tenho muito orgulho de anunciar e vou passar a palavra para elas poderem contar um pouco sobre essa experiência e como vai ser o evento. Fiquem à vontade, meninas. Obrigado. Obrigada, Yuri. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui com a gente. Que bom estar em mais um evento com vocês. Então, agradecer primeiramente aos meninos da Sejunta, Yuri, Léo e Gui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professores, professoras, gestores, vocês possam utilizar o chat aqui para que vocês se apresentem também, para a gente conhecer um pouquinho mais. Já vi que tem pessoas conhecidas, eu estou começando a gostar disso, viu, Yuri? O pessoal entra e fala, olha, a Sheila já esteve com a gente em outros eventos, a gente já começa a decorar. Muito bom. Eu sou a Dayana Gonzalo, da Sincroniza Educação. Eu sou bióloga, então sou professora também, e atualmente estou como coordenadora do programa Learning Partner. Hoje aqui comigo a gente tem a Mari no chat acompanhando, que vai ajudar também com os links, com atividades interativas que a gente vai fazer. E na apresentação, dividindo aqui, tenho a Yasmin. Oi, Yas, boa noite. Oi, Dai, boa noite, pessoal. Que alegria estarmos mais um encontro, mais um evento, né? Muito bom estarmos aqui juntos. Eu sou a Yasmin Gonçalves, sou formadora no projeto Learning Partner, aqui juntamente com a Dai, com a Mari. Sou AD, que é a certificação de professor inovador da Apple, e também sou pedagoga, então atuo em sala de aula. A gente vai acompanhar vocês pelo chat, então, por favor, se apresentem para a gente ir conhecendo vocês. Muito bom, Yas. Então, para que a gente possa se organizar, nossos eventos têm sempre essa duração de 1 hora, essa é a nossa agenda, com essa etapa de boas-vindas, a gente vai falar de criatividade, de programação, dessa integração dos materiais. Teremos muitos exemplos práticos aqui hoje, então a gente pede para que vocês estejam aí ou com papel e caneta, ou com iPad, computador, enfim, aquilo que vocês preferem para anotar. E teremos também muitos momentos de interação, que a gente pede a participação de vocês, porque sem vocês aqui participando, nosso evento não fica tão legal assim. Então, eu já vi que o pessoal está se apresentando, continuem, bastante gente aqui do Colégio Visconde de Porto Seguro, muito bom, muito legal, sejam todos muito bem-vindos. Então, podem continuar aqui se apresentando. Pode passar, Yas. E o nosso chat vai ser nosso grande instrumento de comunicação durante a live. Então, qualquer dúvida que vocês tenham ou comentários, vocês podem adicionar aqui no chat também, tá bom? Os nossos objetivos aqui hoje, para que comece todo mundo alinhado, né? Alinhando essas expectativas. A gente vai conhecer ou reconhecer para alguns o programa de Programação para Todos e Criatividade para Todos, da Apple, propor ações para que vocês possam iniciar as atividades, né? Vocês vão ver propostas aqui práticas, entender essas aplicações dos recursos e compartilhar boas práticas. Pode passar, Yas. Esse nosso ambiente aqui, a gente pede que seja justamente isso, né? Um ambiente de trocas. Eu acho que uma coisa que a gente recebe bastante nas inscrições, o pessoal sempre pergunta ou fala, tragam exemplos, como que a gente pode fazer? E eu acho que esse momento é um momento que a gente pode aproveitar também para trocar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão explorando por aí, independente desse nível de exploração. E aí a gente tem a nossa primeira pergunta aqui, nossa atividade de metacognição para aquecer, para trazer todo mundo para o tema, para que a gente comece a pensar totalmente nos recursos. E aí as perguntas que a gente traz agora são: vocês já utilizam iniciativas da Apple em suas aulas? Conhecem os materiais disponíveis de criatividade e programação?
Caso sim, quais vocês utilizam e conhecem? Pode passar, Yas. E para que vocês respondam a essa pergunta, a gente tem um Padlet que vai nos acompanhar durante todo o evento. Vários momentos a gente vai ter algumas perguntinhas aqui, mas sempre vai ser esse Padlet que vocês podem acessar pelo QR Code que está na tela ou pelo link que a gente vai colocar aqui no chat para vocês. E vocês vão preencher essa primeira coluna, ok? Então, a gente tem essas perguntas aí para saber o quanto que vocês já conhecem, o quanto vocês já utilizam e o que vocês estão utilizando, certo? O link já está aqui no chat. E você pode abrir o Padlet para a gente acompanhar também? Claro, Dai. E fiquem bem à vontade. Se de repente vocês não conhecem ou não exploram, pode deixar isso registrado lá. Ainda não conheço, estou conhecendo, estou estudando. Então, fiquem bem à vontade para colocar. Olha lá, então já tem o pessoal falando que ainda não utilizou e quer aprender, que já utiliza criatividade com educação infantil. Ótimo, que aliás é um tema que todo mundo pergunta muito da educação infantil. Depois vocês podem até deixar dicas aí, que a gente vai ter mais coluninhas nesse Padlet. Já utiliza o de criatividade, mas quer conhecer o de programação? Muito bem. Vão adicionando aí no nosso Padlet como que vocês se identificam. O pessoal falando que ainda não. Muito bom. Pode voltar lá para a nossa aplicação. A gente vai a todo momento retomar esse nosso Padlet, então, por favor, preencham lá, ok? Porque ele vai ser importante para a nossa conversa aqui hoje. Bom, então, a gente tem aí pessoas que já utilizam, que já conhecem, alguns usam mais criatividade do que programação, outros não utilizam ainda. E para que a gente possa, todo mundo, então, caminhar juntos aqui hoje, partir, né, do mesmo ponto, a gente vai fazer essa grande retomada em relação aos materiais. E a Apple tem uma preocupação muito grande justamente com o que a gente pode oferecer para os nossos alunos. E esse tema do engajamento, eu acho que é um dos que mais aparecem nas avaliações e nos pedidos de ajuda, né, dos professores, de como que a gente vai engajar os nossos alunos nessa situação que a gente está. Já era desafiador antes, né, manter a atenção dos alunos, agora mais ainda mais um cenário em relação às perspectivas que a gente não sabe muito como que vai ser a cada semana. Então, esse material, ele ajuda também a trazer uma proposta de qualidade para os professores, uma fonte confiável de consulta, porque para a gente o tempo já é algo muito escasso e a gente, além de tudo, tem que se preocupar, né, com a preparação dessas aulas, o que a gente vai preparar de conteúdo e onde que a gente vai pegar um conteúdo de qualidade para passar para os nossos alunos. Então, esse conteúdo de programação, de programação e de criatividade, ele vem com propostas já elaboradas para os professores, para que eles possam utilizar com confiança e de forma rápida, integrando ao currículo que eles já utilizam. E aí a gente tem a integração de todo esse material feita com a BNCC, porque aí dá mais um subsídio para o professor e mais uma confiança de que ele pode utilizar esse material e trazendo agora uma proposta muito mais inovadora, mais dinâmica, trazendo o aluno para o centro desse processo de aprendizagem, que a gente vai ver agora com a Yas um pouquinho, falando mais sobre a criatividade. Obrigada, Dai. Então, vou começar contando um pouquinho, né, que a Apple há 40 anos trabalha com educadores e verifica dia a dia, através de pesquisas, como a expressão criativa estimula a participação dos alunos, né? E a gente que também está em sala de aula sabe a diferença que a criatividade faz nessa expressão, nessa liberdade e na possibilidade que eles assumam cada vez mais o controle do próprio aprendizado, se tornem protagonistas e com as habilidades criativas, né? Ajuda cada vez mais que os alunos são capazes de resolver os problemas, se sintam cada vez mais habilidosos para se comunicar melhores e, com certeza, trabalhar em equipe, né? Que são essas habilidades que a gente tem visto muito, tem falado muito, né? E também a questão que a criatividade
possibilita cada vez mais que os alunos, né, sejam criadores, para que eles consigam descobrir cada vez mais, que eles contem novas histórias, histórias detalhadas, ricas de detalhes, e estejam cada vez mais ativos com a sua própria voz. Então, acho que cada vez mais o aluno é o criador, não só o consumidor de conteúdos, ou de aplicativos, ou tecnologia, né? Mas ele usa a tecnologia para criar, para se desenvolver, e com certeza usar a imaginação e toda essa criatividade para fazer associações que antes talvez não conseguiriam, e que agora, através da criatividade, juntamente com a tecnologia, eles desenvolvem novas habilidades, não só na escola, mas fora da escola, para além na sua rotina, na sua vida, na sua sociedade, então, como um todo, né? E do sequência, cada vez mais, como a gente tem falado, os nossos estudantes, eles são protagonistas da própria aprendizagem, e a criatividade torna a aprendizagem cada vez mais pessoal, significativa e duradoura. Então, a tecnologia Apple, todo esse potencial de instigar a criatividade, envolver os alunos com métodos mais significativos, possibilitando assim que eles assumam esse controle da própria aprendizagem, se tornem o papel de criadores de fato, e cada vez mais eles possam produzir diferentes ferramentas, recursos e materiais, conteúdos, né, para essa aprendizagem. Então, o programa da Apple oferece aos professores maneiras de vincular essas habilidades, essas técnicas aos componentes curriculares, que é isso que a gente vai ver hoje, né, como integrar a criatividade de forma curricular, utilizando diferentes aplicativos nativos da Apple, como Canva, Foto, GarageBand, Clips, Keynote, e entre outros, né? Então, aqui, esse convite para que vocês, professores, crianças, descubram o lado criativo dos seus alunos, e a gente, pensando nisso, essa contribuição para que cada vez mais esse material de criatividade possa ser desenvolvido e aplicado no seu plano de aula, né? Então, a Apple pensou em tudo isso, nessa construção para os alunos se desenvolverem de forma criativa, e tem um programa que é o Criatividade para Todos, que é dividido em 4 guias, que é o de foto, vídeo, música e desenho, e 2 guias para professores. Então, eles desenvolvem diferentes habilidades e já traz esse plano de aula de forma mais tranquila, possibilitando você, professor, a encontrar essas ferramentas, a utilizar essas ferramentas e a colocá-la, né, no currículo escolar de forma muito tranquila. Então, esse é o material. Como a Dai falou, muitos aqui já conhecem, então talvez a gente está reconhecendo esses guias, esse material, que ele foi pensado, né, de forma a integrar diversos componentes curriculares, como matemática, alfabetização, literatura, história, ciências sociais, ciências e programação. Então, para, de fato, descobrir todo o potencial que a criatividade pode despertar na sua escola, na sua sala de aula, e trazer um impacto para a sua vida como professor e também na vida dos seus estudantes. Agora, a gente quer mostrar um pouquinho para vocês como esse guia está estruturado, e como também é possível integrá-lo, como já está pensado, integrado com o BNCC, que é um material que a gente apresenta para vocês. Esse aqui é o exemplo da atividade desenho do guia do professor para alunos em anos iniciais. Então, já tem a proposta desse plano de aula, né, desse planejamento do que pode ser feito, do que pode ser desenvolvido. E então, aqui a gente já está integrando com a habilidade de escrever espontaneamente, ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética, usando letras e grafemas que representem fonemas. E para o letramento digital,
a habilidade de utilizar os recursos midiáticos para formular hipóteses, buscando respostas para suas perguntas de forma lúdica. Então, já tem a atividade, já tem a habilidade da BNCC e também do letramento digital, e já tem a atividade toda descrita com as possibilidades que você pode utilizar usando os recursos do iPad, com o aplicativo, com as sugestões, certo? E agora eu convido a Dai para explicar um pouquinho mais dos outros guias. Muito bom, Yas. E legal que enquanto você estava falando, a gente teve aqui algumas contribuições, né? O Léo contou que já fez um festival de curtas utilizando clips. O Rodrigo colocou aqui que utiliza o GarageBand. Muito legal. Podem contribuir aqui no chat, cada um colocando aí seus queridinhos, seus favoritos na hora de utilizar. E aí aqui a gente explora um pouquinho mais justamente como essas guias estão divididas e vocês vão ver que é muito a linguagem dos alunos justamente. Então eu acho que quando a gente faz essa pergunta de como deixar a minha aula mais dinâmica, engajar mais meu aluno, trazer um diferencial, a gente precisa primeiramente aceitar que a mesma aula que a gente dava no presencial, ela não vai poder ser aplicada agora no online. A gente vai precisar, de alguma forma, modificar a nossa aula e entrar cada vez mais na linguagem dos nossos alunos, que estão muito mais, né, acordados e inseridos para a questão tecnológica. E aí aqui a gente vê a primeira, que eu gosto muito e que responde uma outra pergunta, que é: eu consigo utilizar desde a educação infantil? Então, a primeira guia que a gente vai ver aqui é justamente de desenho, ajudando o nosso aluno a observar o mundo, a estimular essa observação e a traduzir, não mais em palavras, mas sim em desenhos, aquilo que ele está observando. Então, já é uma atividade que desde a educação infantil a gente consegue explorar muito bem com eles. Eles também vão aprofundar o conhecimento em questões mais técnicas de desenho. Então, eles vão falar sobre os traços, sobre as formas, sobre as sombras, sempre tendo esse olhar mais técnico do que o tema traz, alinhado com aquilo que o professor está trabalhando. Pode passar, Yas. O segundo, de foto, queridíssimo, que é aluno que não gosta hoje, né, de tirar foto de tudo que ele vê. E aí é justamente trazer esse olhar para ele, mais uma vez, de observação. Qualidade e habilidade que a gente vai observar lá na BNCC também, né? De observar, de ter esse senso crítico, essa análise crítica. Então, o aluno começa a observar mais a sua volta, ele começa a captar essas informações e a descrever essas imagens, a fazer tutoriais, muitíssimo aplicável em qualquer disciplina que a gente quiser explorar e em qualquer segmento. Eu acho que isso que é o mais legal. E também trazendo aí conceitos que ele pode aprender mais sobre ângulos, sobre profundidade, simetria, as técnicas de captura. Pode passar, Yas. O vídeo, outro queridíssimo, como os meninos já colocaram aí, né, que utilizam vários aplicativos, e aí com o vídeo a gente entra totalmente na linguagem dos nossos estudantes. É um mundo que eles vivenciam, né, um mundo de youtubers, de vários outros que estão aí dominando a internet. É uma linguagem fácil, eles novamente conseguem expressar de outra forma, de entregar de outra forma o conteúdo que a gente precisa. Eles podem fazer seleções aí sensacionais para trazer um experimento que eles estão realizando agora em casa. Então, como que a gente adapta isso ao que a gente está vivenciando? São aplicativos que em casa eles conseguem utilizar com muita facilidade também, né? E a gente dá essa orientação aí, ter esse material, essas atividades já elaboradas para que eles possam aplicar em casa também. E mais uma vez conhecendo detalhes da produção de vídeo. Então, eles podem explorar a produção de curtas. O Léo falou aí que já fez esse trabalho, inclusive. Então, vocês podem aprofundar esse assunto. E música, outro queridíssimo nosso, para que os alunos possam produzir aí. Como que eu diversifico essa minha entrega? Eles estão lá em casa, o que eles fazem? Eles vão escrever tudo eles vão ter que escrever. Eles vão ficar um tempo grande na tela
e depois eu vou pedir para eles apresentarem um texto e postarem. Por que eu não posso diversificar e pensar num podcast? Por que eles não fazem uma entrevista em casa? Por que a gente não entra em conceitos de músicas que a gente consegue aprofundar e conhecer mais de música também, porque eles vão ter acesso a isso. Então, no GarageBand, eles conseguem construir coisas sensacionais, além de dar muito mais vida para as histórias que eles podem contar. Então, aí a gente consegue trabalhar em português, noticiários, a produção textual e traduzir isso para um podcast, né? Trabalhar aí com diversas linguagens. Então, olha só quantas linguagens a gente viu que a gente consegue trabalhar, diversificar essa entrega do aluno e estando muito mais próximo da realidade da linguagem deles. Então, isso já é uma forma de trazer o nosso aluno para mais próximo, de engajá-lo, né? De ajudar nesse processo de engajamento. Pode passar, Yas. E aí, o mais importante para a gente, né, como professor, nessa loucura de planejar a aula, de passar para o nosso aluno, tá, mas como tudo isso se alinha com o que eu vou dar? É mais uma tarefa para mim? É mais uma coisa para eu pesquisar? Então, a gente já tem todo esse material dos livros de criatividade alinhados com a BNCC. Então, você, professor, está trabalhando uma habilidade específica, né? Então, eu aqui também sou de ciências e biologia, né? Então, estou ali trabalhando a minha habilidade de ciências. Eu penso, o que eu vou dar para os meus alunos agora para diversificar? Eu consigo pesquisar no material tanto pela habilidade quanto pela atividade. Então, vocês podem olhar isso para ver se realmente está dentro do currículo de vocês e aí vocês vejam qual é a habilidade da BNCC que vocês vão trabalhar juntamente com a cultura digital, com esse alinhamento da cultura digital, para que vocês tenham aí mais facilidade, né? Traz essa agilidade na hora do planejamento. Então, esse material de criatividade, todo alinhado à BNCC também, para que vocês possam explorar. E agora, a gente vai ver exemplos práticos, né? Que a gente gosta de contar, então, como que pode ser feito. E a Yas vai contar para a gente aqui uma atividade de uma professora muito bacana. Com você, Yas. Obrigada, Dai. Agora quero compartilhar um pouquinho com vocês esse exemplo que é uma professora certificada Apple Teacher. Ela fez a integração de criatividade para as aulas dela de literatura. Então, aqui, como que ela integrou a criatividade nas aulas de literatura? Ela começou a perceber que estava tendo muito desinteresse nas aulas dela de literatura. Então, eu vou remodelar as minhas aulas, vou dar um jeito de fazer essa aula ser mais atrativa, mais envolvente e gerar esse engajamento que é tão importante, né? Então, ela teve a ideia de substituir aquela parte do resumo das aulas, né, que tem que ter da literatura, dos clássicos ou dos livros paradidáticos. Então, o que ela falou? Ela conversou com a turma e ela usou a estratégia de substituir a criação de vídeo. Ou seja, ela já trouxe aqui essa parte dessa liberdade do aluno poder se expressar. Então, ela trouxe a criação de vídeo para ele contar um pouco sobre a história do livro, só que ela não parou aí. O que fez? A partir desse momento, você vai contar e também vencer outros colegas a ler também esse livro. Então, toda uma questão da literatura com as habilidades de comunicação, de expressão, e ela compartilhou conosco que foi um resultado gradativo, que ela viu esse interesse e que os alunos, de forma muito tranquila, começaram também a compartilhar esses vídeos nas suas próprias redes sociais, movimentando e gerando todo esse aumento no interesse pela literatura, pelas obras que eles estavam vendo. Então, foi um grande incentivo para a sala e para as turmas ali, para essa nova possibilidade de uma aula, né? Utilizando a tecnologia, os recursos nativos para essa criação. E agora eu vou compartilhar um vídeo que o aluno dela apresentou. Só um pedacinho. Oi, gente. Esse é mais um Dica Literária do Juan.
Então, hoje vou falar sobre Boy Best, Batalha dos Mundos. Conta sobre um mundo que humanos e monstros moravam. É só um pedacinho para vocês conhecerem as possibilidades. Ele fez de forma autônoma, né? Ele é o protagonista aqui desse vídeo, dessa criação, e tem o seu nome, a sua autoria. Foi muito legal. E dando sequência, uma outra possibilidade que ela usou, a questão das fichas impressas, né? Então ela foi compartilhando com a turma o Padlet para que eles pudessem cada vez mais compartilhar entre as turmas, entre as propostas, essas anotações e até mesmo essas comparações, o que eles iam entendendo dos livros, qual é a interpretação individual de outro aluno, e ali fazendo esses comentários, né? Então ela acabou tendo ela tem esse documento que mostra de como eles trabalharam de forma colaborativa, né? Utilizando um recurso, um aplicativo para mover esses alunos de forma a ficar mais engajadas nas aulas de literaturas, não só mais aulas monótonas, mas ela pôde apresentar de forma ativa essa aula invertida, né? Que os alunos eles estudavam a temática, o livro, iam apresentando. Então, aqui eu compartilhando com vocês. E ao final também, depois eles criaram Poplet, usando essa ferramenta para criar esses mapas mentais sobre os elementos da narrativa de cada obra que foi lida de forma reflexiva em sala de aula. Então, foi muito simples, prático e uma possibilidade para movimentar e integrar a tecnologia e a criatividade no currículo, né? Então, aqui é outra essas produções que os alunos iam fazendo, iam comentando, conversando, fazendo as suas notas. Então, e é uma possibilidade também para esse momento remoto, né? essas aulas. E, por fim, uma outra possibilidade que ela fez, que foi uma produção sobre o eu leitor. Então, ela fez o inverso. Ela viu também que os alunos estavam não tão interessados, ela fez primeiro com que os alunos, esse convite para que eles conhecessem primeiro as curiosidades dos autores, dessa autora, que é a Clarice Lispector. Então, eles iam conhecer quais eram as curiosidades, onde morou, qual é a história de vida, qual é o seu estilo. Então, eles foram conhecendo primeiro para despertar esse interesse, e depois eles foram produzindo os vídeos, utilizando os aplicativos como Clips e eMovie para exatamente também divulgar e gerar esse movimento na comunidade escolar, né? Possibilitando essa expansão do conhecimento sobre a vida e sobre a obra. Então, aqui também tem Clarice Lispector nasceu 10 de dezembro de 1920. Clarice Lispector morreu de câncer um dia antes do seu aniversário. O seu verdadeiro nome era Shaya e recebeu o nome de Clarice ao se mudar para o Brasil. Clarice afirmava com frequência que sua verdadeira pátria era o Brasil. Apesar de Clarice ter publicado seu primeiro conto com 19 anos, o primeiro livro que ela escreveu, Perto do Coração Selvagem, só foi publicado em 1943, quando ela tinha 24 anos. Um dos livros mais famosos de Clarice Lispector é chamado de Água Viva. Foi publicado em 1973, poucos anos antes de sua morte. Nós, no 6º ano, lemos o livro O Mistério do Coelho Pensante. O Mistério do Coelho Pensante conta de um coelho que fugia todos os dias misteriosamente. Todo mundo da sala quebrou a cabeça para descobrir como ele fugiu.
E até hoje nós não descobrimos como ele fugia. Nós amamos a Clarice Lispector. Já estamos lendo outros livros. Nós sempre seremos leitores de Clarice. Super legal, né? Esse vídeo, essa partilha dessa professora, dessa experiência, e aqui fica a nossa alegria de poder integrar a criatividade, não mais dos professores, mas a criatividade dos alunos, dos estudantes, para proporcionar esses novos resultados, como um podcast, como um vídeo, como outras criações aqui. E agora, para dar sequência, eu chamo a Dai para ela falar um pouquinho sobre programação. Muito bom, Yas, adoramos aqui. E muito legal que eu acho que tem uma outra dica também de metodologia ativa que a professora utilizou, que você falou, né? Então, ela utilizou a sala de aula invertida. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem, né? De explorar mais essas metodologias. Então, ela associou muita coisa legal para essa produção. Muito bom. Enquanto isso, o professor Rodrigo contou de uma aula que ele fez aqui utilizando o GarageBand. O Léo falou que queria ser aluno dele. Eu também, porque no fim virou uma aula de rock and roll. Sensacional isso, gente. Muito bom também querer estar nessa aula. E legal, tragam esses cases aqui para a gente conhecer cada vez mais. E agora, entrando no tema de programação, que eu acho que, inclusive, né, conforme vocês responderam lá no Padlet, era o que vocês menos exploravam, ou exploram ainda, ou conhecem. E, não à toa, a Apple sabe o quanto esse tema ele pode ser delicado para alguns professores e trazer justamente esse receio de, será que eu tenho que ser um especialista em TI ou conhecer muito de matemática e informática para eu conseguir trabalhar? E pensando nisso, a Apple lançou também o material de programação para justamente apoiar esses professores para trabalhar com essa temática, que é algo essencial, né? A gente está falando de dois pilares muito importantes aqui: o desenvolvimento da criatividade e do protagonismo dos alunos e a relação desse aluno com o erro e com o processo de aprendizagem dele. Então, a programação vem para dar esse subsídio e para dar essa segurança para o aluno, para ele confiar mais no processo dele de aprendizagem, para realmente ele se sentir protagonista desse processo e para ele ter uma relação com o erro muito diferente da que ele foi acostumado a lidar. Então, na programação, na verdade, não existe erro. Existem formas distintas da gente executar os comandos. Isso é muito importante para trabalhar a autoestima do aluno e a segurança dele. Então, a Apple também lançou esse material, que a gente tem dividido nos guias dos professores e dos alunos, para que vocês possam explorar, e vem justamente com essa proposta de exploração do nosso mundo e de conhecer e de desvendar a programação, porque a programação está em tudo à nossa volta. Inclusive, nós estamos aqui hoje por conta da programação. Todas as nossas redes sociais, todos os comandos que a gente vivencia no dia a dia é por conta da programação. Então, ela vem para mostrar o quanto isso está próximo da gente e o quanto está relacionado com as novas profissões, né, que acabam mudando com muita rapidez a cada década, talvez nem a cada década, menos ainda, e para essas profissões do futuro, a programação ela aparece sempre como uma habilidade ali, como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento. E aí a Apple trabalha com esse desenvolvimento da programação, mostrando o quanto ela pode ser divertida para todos, para os estudantes e para os professores, o quanto ela pode ser fácil, porque ela traz uma linguagem muito acessível a todo mundo. Então, o professor ele vai aprender também a programar, o aluno vai aprender do básico, aprendendo ali de conceitos muito básicos, e aí ela vem para estimular a criatividade, que a gente falou, né? É muito completo, porque o aluno ele vai pensar nos desafios que ele tem, nos problemas que ele tem, e ele vai propor soluções, aquilo que a Yasmin falou, a gente passa a ter um aluno muito mais agora produtor de conteúdo e não só consumidor. Ele não está alienado às situações, porque isso acaba eliminando a criatividade, né? Quando a gente dá uma condição para o aluno, na verdade, ele não está sendo criativo, ele está fazendo aquilo que a gente queria desde sempre.
ela traz aspectos de colaboração importantíssimos para os nossos alunos desenvolverem, porque eles precisam trabalhar em equipe, eles vão pensar em soluções em conjunto com os colegas, eles podem pensar em aplicativos, em softwares, e mais uma vez, algo muito adaptável para o cenário que a gente está, que a gente consegue trabalhar isso no ambiente online junto com eles, e trazendo solução de problemas reais. A gente recebeu também muitas histórias legais nesse momento e nesse contexto de pandemia, que os alunos se mobilizaram para fazer ações para realmente trazer essas soluções. E aí, por que é tão fácil, né, utilizar a programação e os materiais da Apple? Esse material de programação utiliza a linguagem Swift, que é uma linguagem fácil de usar, ela é poderosa, ela lida e trabalha com palavras que a gente já conhece no dia a dia, então isso aproxima muito, né, também os estudantes e os professores, e também tem essa possibilidade de contribuição nas comunidades, por isso que é um código aberto, os professores podem contribuir com esse material. Então, é um material muito legal para que vocês possam trabalhar, conhecer e explorar mais, também gratuito para que vocês possam baixar. E o mais importante é quando a gente começa a trabalhar com os livros de programação, eles sempre vão trazer essas indicações para que vocês possam utilizar. Então, gente, desculpa, o cachorro deu uma contribuição aqui na live. Então, ele sempre vai trazer esse conteúdo, mostrando qual é a atividade que a gente vai trabalhar. Ele traz um vocabulário para que o professor também tenha esse suporte, caso ele tenha dúvida do que ele vai utilizar, e também trazendo a indicação da BNCC e quais habilidades vão trabalhar com seus alunos. Então, tanto o material de criatividade quanto o material de programação tem essa integração com a BNCC para que vocês possam fazer essa pesquisa e entender o que faz mais sentido para vocês trabalharem ali. Pode passar, Yas. Gui falou que todos os eventos online agora tem um pet. Gente, às vezes tem só aparecendo, às vezes tem ele participando também, interagindo. E aí, assim como a gente viu lá no material de criatividade, o material de programação, vocês vão encontrar todos os conceitos que vocês vão trabalhar com aquela atividade, qual a habilidade da BNCC que vocês vão desenvolver e qual a habilidade da cultura digital que está sendo desenvolvida ali. Mais uma vez, trazendo aquela proposta para que vocês possam pesquisar ou pela atividade ou pela habilidade que vocês já estão trabalhando. E agora, mais uma vez, a gente vai conhecer mais uma atividade prática, agora integrando o currículo de programação. Vamos lá, então. Essa prática foi da professora Rebeca e foi totalmente nesse momento de ensino remoto, e ela usou com alunos do Fundamental 2, nas aulas dela de lógica, e então integrou da mesma forma. Os alunos não sabiam, não conheciam nada. Ela teve esse desafio de mostrar a lógica, que a programação está no nosso dia a dia, está na nossa rotina. Então, ela apresentou todo o material de forma muito tranquila, mostrando que as possibilidades, que aqui é permitido errar, que está tudo bem, que é um processo, e encantou esses alunos nesse momento para que eles se sentissem atraídos de fato à programação, e até mesmo esse convite de que, nossa, eu consigo programar, eu não preciso ser um desenvolvedor, um programador, eu consigo fazer. Então, eles se sentem muito motivados, né? Quando eles conseguem utilizar da programação, eles se sentem desafiados e tão capazes nesse momento. E aqui ela é um pouquinho de como está estruturado. E pensando também nessas aulas de forma só de ser mais atrativo para alunos, o que ela fez? Ela utilizando de gravar os vídeos das aulas, dando as instruções de qual que seria a atividade proposta, né? Aqui ela está falando das funções, e ela fez essa gravação usando o iMovie em casa mesmo, ela usou um cobertor para dar esse efeito de chroma key, e então explicou qual que era a atividade proposta,
e como que eles iam fazer essa atividade, né? Então, esse foi ao longo do vídeo dela explicando, que ela compartilhou com os alunos. E esse foi o resultado, que fizeram esse mapa mental do que era, o que estava, sentiram ao utilizar o aplicativo Swift. E como vocês podem ver, respostas dos alunos, né? Que são desenhos animados, utiliza lógica, é um aplicativo muito legal, é fácil de usar, tem várias funções que não se vê em outro aplicativo. Você vai jogando, vai aprendendo a lógica, então é uma forma muito gostosa deles aprenderem, né? Como a falou, de forma divertida. Então, de refazer até dar certo. Então, eles vão aprender várias habilidades, recursos, utilizando a programação de forma muito poderosa e divertida, que é uma linguagem que a Apple acredita. Esse também gostaria de compartilhar, ela deu esse desafio para que tenham que fazer esses comandos, fazer a função, e os alunos vão enviar da forma com que eles quisessem. O vídeo podia ser feito em iMovie, em Clips ou em outras ferramentas. E essa foi uma aluna do 6º ano que ela fez sobre arrumar a cama, né? Então, como eu ia fazer, quais os comandos, quais o passo a passo que precisaria para fazer a função. Então, ela foi arrumar o lençol, arrumar o cobertor. Então, foi dando todo esse processo. E um estudante de 6º ano, e aqui a gente desenvolve outras habilidades, né? Que os pais até assim, de fazer essa correção em casa, nesse momento, a casa, ou até mesmo cuidou do doente, você deu água, tirou o cocô, você limpou o xixi. Então, são outras possibilidades. Então, eles estavam abertos para criar essa função de forma tranquila e compartilhar com os outros alunos, também gerando esse engajamento. Lembrando que ela integrou isso ao currículo, às aulas dela, com os alunos de 6º e 7º ano, e teve essa resposta de forma muito prazerosa com o resultado que ela foi tendo, recebendo dos alunos, e que eles estavam cada vez mais interessados em participar da aula nesse momento. Então, é uma experiência, né, que boa prática que sempre vale compartilhar para estimular cada vez mais. Agora a gente passa para o nosso outro momento de atividade. Dai? Muito bom, Yas. Eu acho que a gente pode só dar um minutinho, né, para eles pegarem aqui pelo QR Code ou pelo link que a gente reenvia aqui para vocês de novo. A gente vai retomar lá para o nosso Padlet, que a gente disse que ia acompanhar em toda a nossa formação. E agora a gente tem mais uma pergunta. Como os recursos Apple podem auxiliar na elaboração de propostas? E aí, o céu é o limite, né? Qualquer proposta, ela é bem-vinda dentro da área de vocês, dentro do que vocês trabalham. Então, vocês podem responder essa outra coluna que está lá no Padlet, a segunda coluna. Vamos ver como é que está ficando o nosso mural compartilhado. E muito legal essa atividade de programação também, né? É o quanto está próximo. Às vezes a gente pensa no super desenvolvimento de um aplicativo, e que é também, mas o quanto a gente consegue aproximar para a nossa realidade, e inclusive agora adaptar para o cenário que os alunos estão em casa. E envolvendo a família, que eu acho que é um outro fator que sempre aparece. Como que a gente deixa essas famílias felizes? Arrumando a cama. Olha que magnífico isso, gente. Acredito que a Apple tem recursos singulares disponíveis e poucos explorados, e que precisamos conhecer mais. Ótimo, acho que é essa a ideia mesmo, a gente começar a explorar cada vez mais. Auxiliam em pensar em novas propostas, através do apoio de ideias práticas e criativas. Muito bem, continuem respondendo aí ao nosso mural. A gente vai voltar já. Pessoal que chegou depois, esse mural a gente está utilizando, né, durante todo o nosso encontro, e vocês vão preenchendo lá com as perguntas que vão aparecendo, ok? A gente já está se aproximando do final do nosso encontro, passa muito rápido aqui nossa 1 hora, e a gente já vai começar a amarrar tudo que a gente viu hoje, para que a gente saia com essas expectativas lá iniciais conferidas.
Então, a gente falou das oportunidades de integração das iniciativas Apple ao currículo escolar, trazendo aí o currículo de criatividade e de programação. Nós vimos as propostas de atividades, então, como que essas atividades entraram dentro do planejamento dos professores, as professoras aqui, né, foram 2 professoras, e foram adaptadas, inclusive, para esse momento remoto que a gente está, utilizando o iPad e conhecendo esses materiais associados aí, integrados com as habilidades da BNCC. Muito bem, Yas. E aí a gente já tem mais uma pergunta aqui para vocês. Qual iniciativa vocês pretendem utilizar primeiro? Criatividade ou programação? Aliás, meninos da Sejunta, acho que a gente podia lançar 2 times aí, né? Time criatividade e time programação, né? Para a gente ver qual que é o mais badalado aí nas escolas e com os professores, e vendo quem que vai avançando. E aí vocês podem colocar lá na terceira coluna, tinha ambos, boa, Léo, e qual que vocês pretendem utilizar, ok? Ou se vocês já utilizam e pretendem continuar explorando mais, então eu uso criatividade, eu quero continuar no criatividade porque eu vou explorar um outro livro que eu ainda não explorei, enfim. Coloquem lá qual que vocês vão utilizar. Então, agora a gente está na terceira coluna. Teve a segunda coluna e a gente já está na terceira para vocês responderem aí qual time vocês são. Ou se é igual o Léo, time, os 2, né? Os 2 são muito legais. E ainda bem que eu não vou escolher também, porque eu acho que eu ficaria na dúvida de qual escolher, se fosse para escolher um só. Muito bom, criatividade aparecendo, quero muito conhecer programação, ótimo. E é legal a mentalidade de crescimento, né, gente? A gente pode estar mais familiarizado com um, mas a gente quer explorar o outro, isso que é o mais importante. Outro tema muito legal para a gente trabalhar também. Muito bem, enquanto a gente fica com o nosso Padlet e aí os nossos 2 times disputando quem vai vencer por hoje, né, a preferência dos professores entre criatividade e programação, Yas, pode voltar na nossa apresentação e se vocês têm alguma dúvida, para que vocês possam compartilhar aqui no chat também, né? Vocês ainda não mandaram dúvidas, mandaram bastante comentários, a gente tem algumas dúvidas que a gente recebeu na inscrição e no particular, e vocês precisam contar essas dúvidas aí, caso vocês tenham, ok? A gente tem agora uma série de recados importantíssimos para vocês. O primeiro é para que vocês compartilhem essas histórias. Então, o Rodrigo trouxe aqui um exemplo para a gente. É muito legal que vocês possam contar essas histórias, e aí a gente começa a divulgar mais isso, tanto nas lives, quanto nas news. Então, a gente quer conhecer essas histórias, e aqui está o QR Code para que vocês possam contar isso para a gente. Então, sintam-se muito convidados para contar o que vocês têm feito aí. É muito bacana porque isso ajuda muitos outros professores. Então, quanto mais a gente troca, mais ideia a gente divulga. E eu acho que é um alívio, né, para a gente, como professor, conseguir trocar mais essas informações e captar essas ideias para movimentar esse momento que a gente está, ok? Então, tem o QR Code aqui na tela e tem o link também para vocês acessarem. Eu sei que é um monte de link, um monte de QR Code, mas é bem importante para vocês contarem para a gente essas histórias, certo? E agora, o nosso momento de perguntas. Então, quem ainda não mandou pergunta aqui no chat pode mandar, e a gente já tem algumas selecionadas aqui. Muito legal que uma que apareceu já na inscrição, eu acho que a gente foi respondendo ao longo do nosso encontro. Então, primeiro, sobre trabalhar com educação infantil. Então, sim, todas essas opções que a gente viu, elas são possíveis para que vocês possam ter ideias também para vocês trabalharem na educação infantil, em todos os outros segmentos. São opções para justamente transformar essas aulas para que elas sejam mais interativas e tragam mais engajamento para os nossos alunos. E agora eu vou dividir um pouquinho aqui as perguntas. Eu acho que tem pergunta para o pessoal da Sejunta, tem pergunta para a Yasmin, que ela pode colaborar também. Vamos lá.
Eu acho que essa daqui vai para se juntar. É possível desenvolver atividades desplugadas com esse currículo? E qual a sua indicação para a formação de professores? Já fiz 2 em 1. Olha só, muito bom, Day. Obrigado, eu vou tomar a liberdade aqui de responder pela equipe. E sim, é super possível desenvolver atividades plugadas. Teve um comentário bem interessante até no Padlet, que acredito que foi de um professor de educação física, e lá ele comentou, né, sobre a questão de descobertas de atividades que envolviam programação. E é isso mesmo, né? Quando a gente envolve, por exemplo, programação, a gente pode usar a lógica, e a lógica ela pode estar, por exemplo, num comprimento que pode ser sequencial, pode estar numa música, pode ser numa atividade física, que pode ter uma sequência, por exemplo. Então, dá para a gente se envolver nesse tema explorando muito programação. E com criatividade nem se fala, né? Com criatividade a gente tem muita coisa aí que a gente pode envolver, música, imagem, vídeo, enfim, é um mundo de possibilidades. E aproveitando, respondendo a segunda pergunta, como que pode dar esse primeiro passo? Através, por exemplo, dos cursos da Sejunta. Porque você, professor, você consegue fazer esses cursos de maneira gratuita, e esses cursos, eles dão base para você iniciar, entender como é que é realizada essa leitura desses livros, como que faz o download deles. Então, é muito legal. Lá você vai conseguir ter esse primeiro contato de como entender, como utilizar o livro da melhor forma possível. E eu vi que o Léo comentou aqui no chat, e é isso mesmo. Ao final, para quem respondeu o feedback, a gente manda um e-mail, e nesse e-mail a gente manda todo esse caminho para os cursos que são gratuitos para vocês. Obrigado, Dai. Muito bom. Eu vou convidar a Yas para responder essa daqui, de como integrar a programação a atividades já existentes. Yas, você tem alguma dica para dar? Tenho, você pergunta, as atividades existentes, pensando de forma distinta, você consegue associar a rotina dos estudantes de forma a pensar assim, desde os pequenos até o ensino médio, é possível. E se você já tiver a partir de alguma apostila ou algum sistema de ensino, você também pode fazer as suas adaptações de forma a integrar o programação para todos com as suas possibilidades, já traz utilizando recursos e adaptando com esse sistema, integrando e proporcionando essas novas possibilidades aos estudantes. Excelente pergunta. Muito bom. E agora, para finalizar, olha que curioso essas perguntas que a gente recebeu, né? Esses compartilhamentos aqui, como eu acho que contempla bastante coisa que a gente falou. Então, como que a gente pode tornar as aulas mais interativas? Como desenvolver aulas experimentais com mais engajamento? Como o ensino híbrido pode ajudar com os currículos da escola? E como ter mais participação nos trabalhos em sala de aula? Eu acho que é um fechamento de tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que a resposta é trazendo materiais diferentes para eles trabalharem, uma aula diferente daquilo que a gente estava dando no presencial, que é uma outra situação, utilizando linguagens mais próximas a eles, então, formas de entregas diferenciadas, vídeos que são muito mais atrativos. E dentro do ensino híbrido, a gente consegue trabalhar escolhendo aí uma metodologia. Então, o que a gente vai fazer de ensino híbrido? A gente viu o case de boa prática de sala de aula invertida. Então, a gente consegue associar todas essas estratégias aí do ensino híbrido com esse currículo que a gente tem. Então, eu acho que amarra bastante do que a gente falou aqui. Chegou mais alguma outra pergunta? Deixa eu só voltar aqui. Acho que não. Na tela, nós temos o nosso link, o nosso QR Code para avaliação do evento. O link está aqui no chat já também. Como o Yuri disse lá no começo, é muito importante que vocês avaliem o evento para a gente conseguir cada vez mais levar temas que vocês precisam, informações que façam sentido para vocês. E também é a forma que a gente tem de depois mandar os materiais que vocês viram aqui. A gente falou de diversos links, de diversos
materiais da BNCC. Então, quando vocês respondem a avaliação, a gente consegue mandar isso para vocês através do e-mail, tá? Então, é bem importante que vocês façam isso já nesse período, porque depois a gente sabe que outras tarefas vão chegar aí para vocês. Enquanto o pessoal responde, Yas, quer dar mais uma passadinha no nosso Padlet para ver como é que ficou? Aí a gente já chama o pessoal da Sejunta para contar dos próximos eventos. Boa. Boa, Dai, vou compartilhar. Tá dando para ver? Sim. Abaixa só um pouquinho. Teve um super interessante aqui, ó. Quero descobrir no livro como programação pode auxiliar a educação física. Tem várias atividades. Muitos comandos para isso. Acho que o pessoal está querendo bastante usar a programação. Explorar. Muito bom. Bom mesmo. Ótimo. Bom, então agora a gente volta lá para os nossos recadinhos finais. Yuri, com você. Obrigado, Dai. Obrigado, Yas. Nossa, adorei aqui todas as contribuições. E uma coisa que eu gosto sempre de falar nos eventos é que o aprendizado não para por aqui. Então, aqui eu trago para vocês nossos 4 próximos eventos, de vários que a gente vai ter ainda nesse semestre. Então, o primeiro deles vai ser ainda essa semana, então, dia 6/5, né, quinta-feira, nós vamos ter o evento de Utilize Estratégias de Ensino Híbrido, Ensino Emergencial Remoto. Tanto no evento do dia 6 quanto no dia 20. Então, todos vocês estão super convidados e a gente quer muito a presença de vocês nesses eventos. Pode passar. Claro, durante todos os dias, nós queremos se comunicar com vocês e queremos essa troca entre os professores. Então, para isso, nós temos a comunidade Apple Teacher. A comunidade Apple Teacher é um grupo de professores para professores. Então, lá vocês postam dúvidas, iniciativas e, claro, nós divulgamos também os próximos eventos. Então, fiquem à vontade para escanear o QR Code. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, está super convidado, tá? Aí pode passar também. E só para encerrar, fica aqui o meu agradecimento, tá? Eu adorei todas as contribuições, o envolvimento de vocês no chat, realmente fizeram a diferença no evento e fez ele ser de uma forma leve, orgânica, e ele passou muito rápido. Então, fica aqui o meu agradecimento para todos que participaram e também o meu agradecimento para a Dayana, para a Yasmin, que fizeram esse evento ser brilhante, e o Léo, que nos auxiliou muito no chat hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado, gente. Obrigada, Yuri. Obrigada a todos os meninos da Sejunta e a todo mundo que esteve aqui com a gente participando. Foi um prazer estar com vocês. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Ótima noite.